Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor de Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e a congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando nesse último trimestre de 2023, lições bíblicas da CPAD, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E hoje a lição, a penúltima lição este ano 2023, o propósito de missões. Texto áureo da lição: porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, é de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16, verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura, não é uma opção, mas uma imposição divina. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, 9, 14, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, e honra, e glória e ações de graça. Eu vi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então vamos para a nossa introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Este é o assunto que estudaremos nesta semana, lembrando, irmãos, que é o propósito de missões. Então vamos lá. Existe um propósito para a Igreja de Cristo nessa terra? Por que a Igreja de Cristo foi colocada nessa terra? Para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar as boas novas de salvação, para pregar que Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer a salvação a todo aquele que nele crer. Então, esta é a mensagem. Agora, essa mensagem, ela será pregada até Jesus voltar. Lembrando que nós, da Igreja Metodista Pentecostal, assim como os nossos irmãos da Assembleia de Deus, somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas na nossa teologia escatológica. E o que significa? Significa que cremos que Cristo voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação e também antes do milênio, né? Então, é necessário que a palavra seja pregada até a volta de Cristo. Porque depois que ele voltar, ainda não é o assunto da lição, não é o assunto de missões, haverá salvação na grande tribulação, haverá, algumas pessoas passarão com consciência de que perderam a sua salvação, e quando o anticristo quiser colocar a marca da besta, não aceitarão e acabarão morrendo, e aí sim, essas pessoas, pela morte, serão salvas porque não aceitaram a marca da besta. Agora, pregar a palavra para que a pessoa aceite a Cristo é até o dia da volta do Senhor Jesus. Este é o principal objetivo. Então, cada dia que passa, temos menos tempo para fazer isso. Segunda colocação: claramente a palavra de Deus nos mostra a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura, e depois ele fala: cada pessoa neste mundo deve conhecer a respeito de Jesus. Pastor, universalismo, todo mundo vai ser salvo? Não.
O próprio Senhor disse isso, muitos chamados, mas poucos escolhidos. A parábola do semeador, em que parte da semente caiu em boa terra, mas parte caiu em terra complicada. Várias explicações ali, as coisas desse mundo, a pessoa não ter raiz. Então muitas pessoas irão ouvir, mas não aceitarão a Cristo como Salvador. Mas o desejo de Deus e o propósito que Ele colocou na igreja é anunciar a essas pessoas o Evangelho, independente delas virem aceitar ou não. Lógico que nós temos o objetivo, queríamos que todos aceitassem a Cristo. Que nós pudéssemos proclamar o Evangelho dentro do Brasil, todo mundo aceitasse no Brasil, e fosse para fora, para outros países, e todos aceitassem, e aí toda a humanidade seria salva, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a gente sabe pela realidade bíblica, pelo ensinamento bíblico, e porque nós vemos na nossa experiência diária, que isso não acontecerá. Mas isso não invalida a obrigação, como vai estudar nessa lição, de nós anunciarmos este Evangelho. Então vamos para a primeira divisão, né? O alvo da obra missionária, e a subdivisão 1, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta no livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5 há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com o seu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então, ainda continuando o que falamos na introdução, mas a lição vai falar praticamente toda ela sobre isso, a necessidade, o propósito de Deus e aquilo que temos que cumprir. Deus quer salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Há várias leituras sobre isso, o que é um povo, o que é uma nação, o que é uma língua, o que é uma tribo. O que eu vou dizer para os irmãos, lendo até alguns livros missionários sobre esse assunto, é que essa nomenclatura aqui, tribo, língua, povo, nação, não deixa ninguém de fora. Nenhuma pessoa desta terra está fora desta situação aqui. Existem nações que têm subdivisões dentro de povos dentro dela, que no Brasil até temos algumas subdivisões, entre aspas, né? Os índios falam uma língua, alguns deles falam uma língua diferente da que nós falamos aqui no Brasil, que é o português. Nós temos quilombolas, que são descendentes de negros e tal, que vivem às vezes em comunidade, um pouco afastados da sociedade. Enfim, existe uma série de grupos que precisam ser evangelizados, ok? Mas há nações em que tem muitas subdivisões, muitos grupos étnicos. Então, eu estava até lendo no livro missionário. Vou dar um exemplo, até um país onde está sendo representado pela Semadec de Col, está lá num momento não está, porque está no Brasil para tratamento da sua filha, mas missionário nesse nível há vários anos lá em Guiné-Bissau. São missionários da Semadec, a de Col, a qual nós da Igreja Metodista Pentecostal ajudamos financeiramente em oração, como igrejas parceiras para os missionários que lá encontram. Em Guiné-Bissau existem várias etnias. Então, de repente, você vai para Guiné-Bissau e prega para uma etnia. Você alcançou a Guiné-Bissau? Não, você alcançou aquela etnia dentro da Guiné-Bissau, aquele grupo ali específico. Então, é um trabalho muito profundo, e nós já vimos aqui, na primeira ou na segunda lição, que existe um grande grupo de povos ainda não alcançados, não ouviram falar de Jesus. Então a tarefa é árdua, o tempo é pouco, é necessário ser feito isto.
Ele diz aqui no final, e isso é resultado, ou seja, essas pessoas, porque lá no Apocalipse diga o cordeiro de tomar e abrir os selos, porque ele foi morto, e com o seu sangue comprou homens de todos. Ou seja, a obra salvífica no Calvário foi feita. Cristo morreu naquela cruz. A obra foi feita. O que tinha que ser feito para a salvação da humanidade foi feito por Cristo. O Pai planejou lá, antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha o seu plano salvífico. Imediatamente ao saber da queda, o Senhor deu uma palavra. Primeiro o Senhor até matou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, para ali simbolizar já que apenas o sangue de Cristo poderia nos cobrir de todo o pecado. E depois deu uma palavra para a serpente, a qual disse que da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar para a serpente, mas que esmagaria a cabeça da mesma. O proto-evangelho, como já estudamos aqui também nesse trimestre. O evangelho se cumpriu no Novo Testamento, mas desde o Antigo estava mostrado. Em Deuteronômio 18, Moisés fala, vai vir um profeta maior do que eu, a esse ouvir. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. E assim vai, as profecias messiânicas de Isaías, alguma delas não são, tudo mostrava para o Messias. E o Messias veio. O Messias nasceu, viveu, pregou, curou, ensinou e morreu na cruz. A obra foi feita. Com o sangue ele derramou na cruz, comprou pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos. Bom, e agora? Esse povo precisa ser alcançado. Já naquele tempo de Cristo precisava ser alcançado. A igreja começou, primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, depois 5.000. A igreja se prendeu em Jerusalém, como estudamos na lição agora recente. Veio a morte de Estevão, e aí eles saíram para pregar em todos os lugares. Lutaram para alcançar o máximo possível com uma quantidade, ao início, pequena de pessoas. Hoje o evangelho cresceu muito, mas também a população mundial cresceu muito. É necessário ser alcançada toda tribo, língua, povo e nação. Um propósito global, eu volto a dizer, irmão, é uma continuação do que estamos falando. A lição é pequena, mas o assunto é necessário ser estudado. Em Mateus 28, do 18 ao 20, e até vamos aproveitar o fato da lição ser pequena para ler vários textos aqui, Quem sempre diz, não é uma ideia do pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Curitiba, que é o autor das lições, nem uma ideia da CPAD. É um estudo bíblico, porque é dito a palavra aqui, o ensinamento, e é dado um texto bíblico para que nós possamos conferir. Mateus 28, 18. Chegando Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ensinar a todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então ele diz, voltando a dizer, nesse texto lido, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que encontramos no Apocalipse 5. Ou seja, toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Neste caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é um propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios 9,16, eu vou acabar de ler aqui e vou ler depois lá para você. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Que 1 Coríntios 9,16, pastor, é o texto áureo. Veja bem, porque se anuncia o Evangelho, não tem de que me gloriar.
pois me é imposta essa obrigação e há de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui ele fala, e se eu fosse pegar uma palavra para este ponto, um propósito global, principal de tudo aqui que o autor escreveu, nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Quem está nesse projeto de Deus? Ah, pastor, está nesse projeto de Deus aquele que Deus chamou para pregar. Deus chamou Paulo e Silas, separou Saulo e Silas para a missão que eles tinham chamado. Então a responsabilidade é deles. Não, nós estudamos claramente aqui nas lições que estudamos isso. Desde o início, a igreja ora e jejua. Deus revela a pessoa que está chamada para missões. E a igreja então continua orando e jejuando e prepara essa pessoa. Envia para uma agência missionária, o meio pelo qual é necessário que essa pessoa, sabendo a sua chamada e o lugar onde pretende ir, ou que a igreja entende pela direção do Espírito Santo que essa pessoa vá, oração, jejum e preparação. Depois essa pessoa é enviada também com jejum e oração. E depois essa pessoa está no campo e ela precisa ser sustentada com jejum, oração e contribuição financeira. Então, a partir do momento que eu me converti, aceitei a Cristo como Salvador, eu sou responsável pela evangelização do mundo inteiro. Eu, pastor? Sim. Veja bem, meu amado irmão, e quando eu digo você, todos nós aceitamos a Cristo um dia. Eu também aceitei a Cristo um dia. Qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer diácono, qualquer obreiro, qualquer evangelista, qualquer irmão, qualquer missionário, não importa, nós um dia aceitamos a Cristo. E quando aceitamos a Cristo, a sua obra salvífica caiu sobre nós a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Você pode não fazer a missão transcultural, de repente você não vai para a Europa, para a Ásia, para a África, para a Oceania, enfim, para qualquer outro continente, talvez nem na América do Sul, para outro país, mas dentro do teu lar, dentro da tua vizinhança, dentro da tua família, dentro das pessoas que estão ao teu redor, no seu trabalho, onde você estuda, onde você estagia, enfim, onde Deus te colocar para estar, você tem que evangelizar. E não somente essas estão próximas, mas aquelas que a igreja, com seus projetos de evangelização, seja ar livre, distribuição de folhetos ou qualquer outro projeto nesse sentido, você participa para também ganhar essas almas para Cristo, e além, como já falamos em todas as lições, com o seu testemunho, vivendo o Evangelho, que as pessoas possam ver Cristo em você, para que possam também querer Cristo como seu Salvador. Nós estamos dentro desse projeto, porque quando o Senhor deu a chamada de Mateus 28 e Marcos 16, não é para alguns, é para a igreja. É para a igreja de Cristo. É para nós pregarmos a todas as pessoas. Aí vão dizer, pastor, mas eu não vou para a missão transcultural. Você não vai, porque Deus não te chamou para isso. Mas o mínimo que você tem que fazer é estar orando pelos missionários. Pastor, aquele missionário que eu conheço, aqueles que eu conheço pessoalmente, já vi, nós da Igreja Metodista Pentecostal, tivemos o prazer de conhecer alguns. O missionário André de Ruth, que esteve em Alfredo Vasconcelos Babacena, foi para a Espanha e voltou, e hoje está em Alfredo Vasconcelos Babacena, ele e a sua família, conhecemos pessoalmente. O missionário Emerson Lívia, que eu já citei, e a Sarinha, tiveram também na nossa denominação. O missionário Enéas esteve na igreja local, está lá no Piauí. Perfeito? Então, a missionária Marilene, pastor Girão Ponte, estiveram na igreja em Pacumuísa também. Nós da nossa dimensão conhecemos pessoas que hoje estão no campo pregando a palavra de Deus. E os que eu não conheço, oro da mesma maneira. Eu sempre oro para os missionários que eu conheço por ter visto pessoalmente, da Semadeca de Col, os que eu não vi pessoalmente, mas através de um grupo que eu participo como mantenedor e através de outras situações, nós sabemos e vemos as fotos, os vídeos que eles mandam. E outros, eu oro para o Senhor, sempre oro para o Senhor, Senhor, abençoa o missionário que eu não conheço, mas está pregando a palavra. E depois, principalmente da lição que falamos sobre a janela 1040, eu tenho orado por todos os missionários que estão pregando a palavra nesta região do mundo. É necessário, meu amado irmão.
Aí você estará participando. E, se possível, contribua financeiramente. Como o pastor Paulo tem dito, quando ele está dando a lição lá pessoalmente na igreja, que foi isso dito pelo pastor Wagner Abel, uma das lições, primeiras lições: ajuntar tesouro no céu, participar da obra missionária, contribuir e orar. Por quê? Porque as almas que são ganhas para Cristo, como foi dito aqui está dito no ponto 1, toda língua, tribo, povo, nação. Então, a última frase: diante dessa assertiva, ou seja, ai de mim se não pregar o Evangelho, ele vai voltar a comentar isso no outro ponto. Nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Básico. É básico. Vamos para o ponto 2. Pregar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Hoje, pastor, parece que nós vamos voltando ao mesmo assunto. Meu amado irmão, temos que repetir. E, infelizmente, depois de repetir essas 14 lições que vamos estudar, talvez alguns cristãos que vão estudar essas 14 lições ainda não se despertem para pregar a palavra. Mas se alguém se despertar para contribuir, para orar pelos missionários, já será um grande ganho. E aqui nós vamos ler vários textos. Qual é a nossa disposição? Várias perguntas são feitas nesse ponto. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho de todo mundo? Pergunta: você sabia que a vida do Senhor tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. Mateus 24:14. Vamos lá. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os agentes, então virá o fim. Ora, se Jesus veio para salvar todo mundo, se Jesus foi para o céu, mandou o Espírito Santo para a igreja foi instituída, e a principal mensagem da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura, então o Senhor só pode vir para buscar a sua igreja depois que esse Evangelho for pregado a toda criatura, a todos os povos. Então temos que fazer. Gostaria tanto que Jesus voltasse, acabar meu sofrimento, minha dificuldade, minha luta. Pregue a palavra, fale de Jesus, ore pelos missionários que estão no campo, se possível contribua financeiramente para que esses missionários possam estar lá sendo mantidos para a glória de Deus. Segundo ponto: à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Vamos ler aqui 2 Coríntios 5:10. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo falou aqui para nós. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal de Cristo aqui não é o tribunal de julgamento final de pecado, esse é o tribunal das obras. E a Bíblia diz claramente: não vão ser julgados quando Jesus arrebatar a sua igreja, antes não vão passar pelo tribunal de Cristo, depois a boa do Cordeiro. Só crente, só salvo e remido, lavado no sangue do Cordeiro. E obras são selecionadas ali por ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno. Todas elas são queimadas. O ouro, a prata e a pedra preciosa brilham cada vez mais quando são queimados, toda a impureza é tirada. A madeira, a palha e feno queimam, sendo que a palha rapidamente, o feno um pouquinho mais demorado e a madeira um pouco mais demorada, mas vão queimar, vão ser destruídas. Então a obra que eu tenho que fazer, principal nesta terra, é ganhar almas para Cristo. É ganhar almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão, e os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Vamos agora para João 4,35. Eu sei até o texto, meu irmão, mas vamos abrir para ler. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava falando de colheita de batata, de cenoura, de maçã. Não, Jesus estava falando de ganhar almas para Cristo. Os campos estão brancos, está na hora de ceifar, está na hora de colher. Precisamos pregar esta palavra. Estamos prontos a dar a vida por esta grande obra?
esta talvez seja a principal pergunta aqui deste tópico. Vamos ler aqui, meu amado irmão, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu gostaria até de achar um outro versículo aqui, eu não sei se eu acharei. Sim, é o versículo anterior. Então vou ler de novo, vou ler os dois versículos de novo. Versículo 23. Senão, aliás, o 22, 23 e 24, eu vou ler de novo. Vale a pena, vale a pena. Preste bem atenção nessa palavra de Paulo, seu discurso aos Efésios, antes de ir para Jerusalém, ser preso, depois ser enviado a Roma preso e por fim morrer por Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Medo? Algum medo? Aqui não. Ele sabia, o Espírito Santo revelou para ele. Você vai para... ele virou as costas, voltou, deixou de ir? Não. E aí ele disse que nada a vida dele era preciosa, contando que cumprisse a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, nós cristãos podemos ter medo de pregar o Evangelho? Ah, pastor, no Brasil não há perseguição, ninguém vai matar a gente. Por enquanto não, esperamos que nunca tenha. E louvado seja o Senhor, que possamos ter essa oportunidade gloriosa de estar sempre pregando a palavra. Mas alguns países há. E alguns países, talvez, meu amado irmão, se Deus chamar a mim, chamar a você, para ser um missionário num país desse, onde há perseguição, estamos prontos. Na aula presencial, o pastor Paulo falou um dado que eu não sabia, pelo menos eu não lembrava, acho que até não sabia mesmo, que os missionários que entram na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, vêm sempre da China, pela fronteira da China, e eles já vão para a Coreia sabendo a possibilidade grandiosa de morrerem. Mas mesmo assim eles vão, e se tiver que morrer, morrerão para tentar pregar a palavra aos coreanos do norte. Então, eu volto a fazer a pergunta a ele: estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? E aí eu vou diminuir um pouco o sentido de morrer. Você está disposto a largar alguma coisa, deixar alguma coisa, para ter essa possibilidade de levar o Evangelho a toda criatura? Está capaz de perder um tempo de lazer para tirar mais tempo de oração? Talvez, de repente, deixar de comprar um objeto que você pode comprar em uma outra época para poder contribuir para que o missionário esteja lá no campo? Eu não estou sugestionando a ninguém a fazer, porque se o irmão fizer orar por obrigação ou contribuir por obrigação, no sentido que o pastor está mandando você fazer, não vai servir de nada. O que vai servir é o Espírito Santo falar no teu coração e você realmente se dedicar a esta obra. Essas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seu líder, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45, 51, 25, 14 e 30, que é a parábola dos talentos. O que Deus recebeu 10, multiplicou, louvado seja Deus. O que recebeu 5, multiplicou, louvado seja Deus. O que recebeu 1, escondeu. E foi grave a punição dele. Até o que ele tinha foi tirado. Então não pode esconder o meu talento. E alguém vai dizer: pastor, eu não tenho talento. Todos temos talento. É a Bíblia. Se houvesse alguém sem talento, a palavra teria: um recebeu 5, recebeu 2, recebeu 1 e um recebeu nenhum. Jesus não contou essa parábola, ele contou a parábola terminando em 1. Ah, pastor, mas o que recebeu 5 tinha uma capacidade maior. Não, as capacidades são específicas. Deus sabe o que cada um pode fazer. Então a responsabilidade é a mesma. Quem recebeu 5, a responsabilidade é maior. O 2 era maior, e a 1 era conveniente com aquilo que ele poderia produzir, porque Deus conhece a cada um de nós. Se a palavra fosse ao contrário, que recebeu 5 escondesse, 1 multiplicasse, o 1 seria abençoado. Então é grande a nossa responsabilidade. E para terminar, o último ponto desta lição: pois me é imposta essa obrigação.
frase dita por Paulo, eu volto para você, no texto aqui, metade do texto áureo. Porque se anuncio o evangelho, não tem que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo vê a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros, obrigação e punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. É obrigação, meu amado irmão. E aí eu quero dizer a você, eu disse ainda no ponto anterior, né? Não faça por obrigação, porque o pastor está te mandando apenas e você quer agradar o pastor. Mas se você sentir impulsionado, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que está falando no teu coração essa realidade. Infelizmente, pelo que a gente percebe, olha e vê no mundo de hoje, poucos estão dispostos a pregar o evangelho. Estamos voltando a um período negro da igreja, em que a igreja não fazia missões. O chamado pai de missões modernas, cujo nome é Guilherme Carey. Este homem era um simples sapateiro, mas sentiu o desejo de pregar a palavra aos pagãos. Assim, era considerado não cristão, essa é a palavra usada. Eles foram para a Índia. E ele reuniu com a igreja na Inglaterra e disseram para ele, a princípio, se Deus quiser salvar o pagão, ele vai salva, dá o jeito dele. Nós não queremos se meter com isso. Mas graças a Deus que com alguma dificuldade ele pôde ir. Ele disse uma frase, nós já dissemos essa frase aqui em uma dos vídeos das lições. E essa frase foi dita pela irmã, nem dita, foi feita como é que eu vou chamar assim, né? Uma situação ali, né? Quando a irmã Marilene e o pastor Regina Ponte estiveram no culto missionário da Semimp, lá na igreja em Parque Moísa, o segurar a corda. Ele disse, se fazer missões descer a um abismo muito fundo, a um buraco muito fundo, eu descerei, contanto que segure a corda. E que segurar a corda é orar e contribuir financeiramente para que o missionário esteja lá. Ele levou 7 anos para ganhar a primeira alma para Cristo. Isso é mais do que desanimador para qualquer pessoa, mas ele sabia que Deus tinha chamado ele. Depois ele fez um grande trabalho na Índia e depois foram despertados grandes outros, Moffat, Livingstone, Estude, mais adiante um pouco, e, enfim, meu amado irmão, eu até quero dizer aos irmãos, eu não sei se está emprestado com alguém, eu não tenho olhado a biblioteca, mas temos uma biblioteca de livros na nossa sede, há vários livros lá, e nós temos o Herói da Fé, que é um livro muito interessante para que os irmãos leiam, para ver a biografia desses grandes homens de Deus que deixaram muita coisa para poder pregar a palavra a toda a criatura. Livingstone morreu na África, já bem velho, orando ajoelhado. E as pessoas lá da África olharam ele ajoelhado, acharam que ele estava orando e deixaram. Quando ele demorou muito, foram lá ver, ele estava morto. Tiraram o seu coração, fizeram uma operação, abriram aqui, sepultaram-no debaixo de uma árvore, nada esotérico, nada disso, é apenas uma simbologia, que o coração dele estava na África, e mandaram o seu corpo de volta para a Inglaterra, onde foi sepultado, e hoje, ainda hoje, é um dos túmulos mais visitados, pelo grande trabalho que ele fez como missionário e também como mapas que ele fez da África na época, muitas coisas que ele fez, cartógrafo, né? Ele era cartógrafo médio e foi também um grande missionário. Carlos Estude foi missionário na China, na África, na Índia, na África. Moffat, um pouco antes de morrer, eu já devo até ter contado isso no dos vídeos, mas vou contar de novo. Ele já bem velho, depois de estar muitos anos na África, ele então vai a uma conferência missionária, lá faz um apelo para que pessoas
pudessem o substituir. E ninguém aparece, ele, naquela ânsia de falando, ele passa mal. Tiram ele do púlpito, levam ele para uma salinha, ele se recupera e diz, eu quero voltar lá. Não, não pode voltar, o senhor passou mal, não, vou voltar. E lá ele disse a última palavra, se ninguém for para a África para me substituir, eu vou, nem que eu morra lá, os africanos vão saber que alguém os ama, que Cristo os ama através de alguém que lá vai levar o Evangelho. E aí vários jovens vieram à frente e o trabalho na África continuou. São biografias maravilhosas, são histórias maravilhosas para nós aprendermos sobre essa grande responsabilidade que temos. Eu volto a dizer, lição toda dizendo, meu amado irmão, lição toda. Nunca diga, pastor, eu não vou, não fui chamado para ser missionário. Ok, meu amado irmão, você não foi chamado para ser missionário, não vá, vou porque quero ir. Não, isso não dá certo na obra de Deus. Mas você foi chamado, isso eu tenho certeza absoluta, para orar por missões, para contribuir com missões, para que a palavra de Deus seja pregada a todos os povos, tribos, línguas, nações, como está escrito aqui, todas as etnias, enfim, todos aqueles que precisam ouvir falar de Jesus. E para a conclusão dessa lição, diz o seguinte, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Eu sempre falo na igreja, meu amado irmão, sempre, os irmãos sabem disso. Nada na obra de Deus é por acaso. Deus tem um plano que Ele vai executando. Então coisas acontecem que parecem que são ruins, mas Deus tem um propósito. Eu já disse na lição passada, enfim, uma pergunta na igreja, por que Deus permitiu que Estevão morresse? Deus permitiu que Estevão morresse. Menos um pregador, menos alguém para pregar a palavra. Mas a igreja estava enclausurada em Jerusalém, e ela tinha que sair. Veio uma perseguição e saiu. Lição passada aprendemos. Foram até Antioquia da Síria, e ali pregaram a palavra, e foi feita a primeira igreja gentílica. Nessa igreja surgiram 5 homens ali, bastante importantes, homens sábios, e a igreja orou e jejuou, como toda igreja deve fazer, e Deus separou Saulo e Barnabé para uma obra que ele tenha chamado. Saulo e Barnabé saíram, fizeram uma viagem missionária juntos, a segunda já Saulo fez com Silas e Barnabé fez com João Marcos. A Bíblia não fala da viagem de Barnabé, só fala da viagem de Paulo, e Paulo pregou a palavra. O Evangelho chegou na Europa, Atos 16, quando ele prega em Filipos. Ele foi a Roma também, queria ir na Espanha, não conseguiu, mas a palavra chegou à Europa. A Europa foi evangelizada, e depois, através da Europa, a igreja cresceu, e o Evangelho foi para a África, foi para outros lugares, e veio à América do Sul, através de missionários, veio ao Brasil. A maioria dos missionários começaram igrejas evangélicas no Brasil, lá no início, eram de origem europeia. Então, Deus já tinha um propósito. É o que ele diz aqui. Aí ele fala, resultado que o Senhor fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Se hoje eu me colocar numa situação, deixe esse povo para lá. Se for salvo, não for. O importante é que eu sou salvo. Aí eu tenho que pensar o seguinte, já pensou que quem evangelizou o Brasil pensasse da mesma maneira lá atrás, mandou missionários para cá, e hoje nós fôssemos uma nação, sei lá, católica romana, espírita, ou de superstições, como tem os nossos indígenas, e não conhecesse o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque alguém negligenciou lá. Então pense nisso.
Graças a Deus que homens e mulheres de Deus na Europa certamente não só foram enviados para o Brasil, mas foram sustentados financeiramente. A palavra chegou aqui e hoje o Brasil é uma nação que tem ultimamente se avivado e crescido em número de evangélicos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E hoje nós estamos enviando obreiros, missionários para vários lugares. Mas é necessário despertarmos cada dia mais. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Vou terminar esse estudo com uma experiência pessoal. Nós tínhamos uma igreja em Manilha e uma vez vamos fazer um trabalho regional. E antes de fazer esse trabalho regional de jovens, nós fomos evangelizar. Folheto, distribuição de folheto. E lá as ruas são todas sem calçamento, acho que até hoje ainda é assim. E fomos entrando ali. E chegou numa determinada rua e estava lá: Centro Espírita Tranca Rua das Almas. Eu falei, vou dar a palavra lá. Alguém falou, lá, que precisa. O que adianta entrar numa casa que está escrito assim, o Senhor é meu pastor e nada falta lá, tem um quadrinho lá. Pode até ser que as pessoas não sejam evangélicas, apenas tenham comprado quadrinho, e eu vou bater nessa casa também, vou entregar o folheto, se for um cristão, dou a paz do Senhor, e a gente se alegra. Mas aonde eu sei que precisa ouvir a palavra, é esse lugar que eu tenho que ir. Então ele diz assim, pregador em qualquer lugar em que ele esteja. Eu tenho que evangelizar no ONU, na fila do INSS, em todos os lugares, meu amado irmão, levar esse evangelho de Cristo a toda a criatura. Deus possa abençoar a amada igreja, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a última lição desse trimestre, missões e a volta do Senhor Jesus. Certamente a gente vai voltar a alguns assuntos tratados nessa lição, mas é importante para a conscientização de todos nós desta obra gloriosa que Deus nos deu como uma obrigação de fazer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.